Você sabia que em nenhum dos manuscritos mais antigos do Evangelho escrito por João, capítulo de número 8, consta a história da mulher adúltera? Eu vou te mostrar por quê. Algumas passagens da Torá e um contexto histórico que muitas vezes desconhecemos, então por isso tentamos espiritualizar um texto que nunca existiu. O texto da Torá, no Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 4, diz o seguinte: E isto for contado a vocês, ou se vocês o tiverem ouvido, investiguem o assunto com atenção. Se for verdade, caso se confirme que essa coisa detestável foi feita em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver cometido essa impiedade aos portões da cidade e apedrejem este homem ou esta mulher até a morte. A sentença de morte será aplicada apenas se houver o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Ninguém será sentenciado à morte pelo testemunho de uma pessoa. Nesse primeiro ponto aqui, nós podemos entender o seguinte, que segundo a narrativa do Evangelho de João, capítulo de número 8, contido ali nas Bíblias cristãs, nós vemos que uma mulher pecadora, flagrada em ato de adultério, é levada até a presença de Yeshua, e aqueles que pegaram a tal mulher em um ato de adultério, eles fazem uma interrogação a Yeshua. E segundo o texto, eles queriam pegar Yeshua em uma contradição. No entanto, isso se contradiz com os textos da Torá e com o contexto histórico e cultural do povo judeu. Por quê? Primeiro, o texto diz que Yeshua estava no templo, escrevendo no chão, quando a mulher é levada até ele. Primeiro, o que Yeshua estava escrevendo no chão do templo? O chão do templo não havia barro, não havia areia para se escrever no chão. O chão do templo era feito de concreto e Yeshua não ia estar encurvado escrevendo no concreto, tá? Primeiro ponto a ser investigado. Segunda coisa muito importante, a Torá, que os judeus religiosos seguiam cabalmente, diz que ambos, homem e mulher, que fossem flagrados em ato de adultério, com o testemunho de 2 ou 3 testemunhas, eram levados até o Beit Din. O que é o Beit Din? O Beit Din era uma espécie de tribunal onde os casos do povo de Israel eram julgados. Então o Beit Din era composto aí pelo menos de 23 juízes. Em uma cidade de menor porte, o Beit Din era composto de 3 juízes. No entanto, 3 juízes não eram capazes de arbitrar e decretar sentença de morte para uma pessoa, visto que era composto de apenas 3 juízes. Então veja, Yeshua não compunha um Beit Din e Yeshua não era juiz para sentenciar ou absolver qualquer indivíduo que fosse. Esse texto é muito pregado aí nas igrejas, nos altares. Há uma tentativa de espiritualizar um texto que não existe nenhum contexto acerca dele. Pelo contrário, existem passagens que corroboram fortemente para nos levar a entender que aquela passagem não existiu. Foi um acréscimo que os copistas colocaram dentro das Escrituras, dos vários acréscimos que foram colocados ali. Existe um manuscrito muito conhecido, um dos 3 manuscritos bem conhecidos, que é o Codex Sinaiticus. O Codex Sinaiticus, você pode pesquisar aí na internet, coloca lá no Google Codex Sinaiticus e faz uma pesquisa. Você coloca o Evangelho de João, capítulo de número 8, e você constatará que não existe tal passagem no Codex Sinaiticus. E olha o que fala aqui, ainda um estudo sobre o texto que eu li aqui da Torá, de Deuteronômio, capítulo de número 17. Diz o seguinte: além desse tribunal, o Eterno quer que cada cidade em Israel tenha o seu próprio tribunal. Em uma cidade pequena, um tribunal de 3 pessoas ou juízes já é o bastante, embora
3 juízes não possam julgar casos de vida e morte. Podem solucionar problemas ligados a dinheiro e propriedade. Uma cidade maior, com pelo menos 120 judeus, deve ter um Beit Din de 23 membros. Esse Beit Din tem o poder de decretar uma sentença de morte. Se os juízes de um Beit Din estão indecisos a respeito de um caso, eles devem viajar até o grande tribunal. O grande tribunal tem 70 juízes, que é o chamado Shahedrin. E o Nassi, que era aquele que presidia a corte do tribunal, ele sentenciava ou absolvia tais casos. Então o Shahedrin se reúne diariamente em uma das salas do Beit HaMikdash, o templo, e os juízes sentam-se em semicírculo e desse modo eles podem ver uns aos outros e o presidente poderia ver a todos. Quanto maior fosse o juiz, mais próximo do presidente ele se sentava. Então aqui nós vemos o estabelecimento das cortes judaicas para decidir casos extremos. O próprio Moisés, ele estabelece esses tribunais a mando do próprio Eterno. Nós precisamos estudar um pouco mais para romper de vez com a narrativa que vem sendo disseminada durante séculos e milênios, fazendo com que essa hipertrofia teológica possa perder as suas forças daquilo que não foi escrito originalmente. Eu estou aqui com a Bíblia Israelita em mãos. Eu não sei se vai dar para ver aqui, mas olha o que a Bíblia Israelita diz aqui, ó. Deixa eu focar bem. No Evangelho escrito por João, capítulo de número 8, não existe o texto da mulher adúltera. Esta Bíblia aqui, ela se baseia nos manuscritos mais antigos, tá? Tentando corrigir erros que foram inseridos dentro das Escrituras Sagradas. Muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus, que amamos a Sua Palavra, mas na verdade o nosso coração está enraizado em um sistema religioso e dogmático, que tudo que se levanta contra aquilo que nós aprendemos de forma equivocada é um ponto de discussão para criarmos inimigos que um dia foram amigos. O próprio Paulo, na carta aos Gálatas, eu não vou me lembrar agora o capítulo e versículo, ele diz: será que me tornei o vosso inimigo por vos falar a verdade? E é exatamente isso que acontece com os profetas levantados pelo Eterno nesta geração. Eles contraem inimigos por lhes falar a verdade. Então fica aqui o meu registro para que você possa buscar compreender mais sobre as Escrituras Sagradas. Eu não tenho a verdade absoluta, mas a Bíblia Sagrada é a verdade absoluta e insofismável. Apenas lhes apresentei o caminho das pedras. Faça você pesquisas com fontes confiáveis e você chegará a um veredicto de que a Bíblia explica a própria Bíblia. E nem tudo que está na história e na cultura do povo, e principalmente nas línguas que as Escrituras foram escritas originalmente, está nas Escrituras Sagradas. Passou por 6 traduções e essas 6 traduções foram sistematicamente modificadas. De que forma? Revista Corrigida e Atualizada, NVI. Então elas foram passando por adaptações sistemáticas durante o longo dos anos, ao longo dos séculos. Então, irmãos, precisamos ter consciência de que as Escrituras, elas são puras e contêm nelas o poder de Deus. Mas nós temos que saber o que foi escrito, inspirado pelo Eterno, e o que foi enxertado tendenciosamente pelos homens com a natureza caída para trazer confusão para a sua vida. É isso, que o Eterno possa te abençoar, trazendo no seu coração o desejo pelo verdadeiro conhecimento. Shalom, shalom.